o documentão, do podcast, né? Que foi bem legal, né, cara? Bem legal mesmo, né? Toda a história que é contada e tudo, né? E você tem essa história com a Amazônia também, que você teve lá agora, né? Há pouco tempo, né? E é mais ou menos o mesmo fenômeno, como que é? Isso entrou na minha vida por uma série de coincidências que pra mim... aí você começa a pensar, a gente vive uma simulação, né? Porque assim, acho que na vida de todos nós acontecem coisas em sequência que a probabilidade de acontecer aquilo tudo, para acontecer aquele efeito final é tão pequena que você começa a se perguntar se a gente não vive de algo que alguém está sacaneando a gente programando aquilo. Predestinado. E são vários eventos que acontecem essas probabilidades pequenas e que e tem aquela consequência. Então, assim, eu acredito muito que tem alguém sacaneando a gente, programando ali no computadorzinho a gente, e acontecendo, e o cara falando, haha, tá vendo? Ele tá achando que foi intervenção divina. Sendo que eu que programei. O Elon Musk acredita que a gente tá numa simulação. Eu também acredito. Então, assim, por uma série de coincidências, trabalho na Petrobras, né? Então, uma série de coincidências, pessoas lá da minha cadeia de relacionamento me falaram, olha, tem documentos aqui da FUNAI que mostram que teve ataques de OVNIs aqui, a FUNAI documentou tudo isso. E naquele ano, era 2019 a 2020, quase pandemia, eu não estava pesquisando OVNI naquele ano, eu estava acompanhando porque começou a sair notícia em 2017, do Elizondo, do New York Times, então eu comecei a ver aquilo com outros olhos, né? Mas não pesquisava nada. Aí eu falei, você tá me sacaneando, é mentira isso, né? Ele falou, não, faz um pedido da lei de acesso à informação, porque aconteceu nessa aldeia, tal, foi assim. Eu falei, vou pedir. Eu falei, acho que não ia vir nada. Veio lá dezenas de documentos da FUNAI, do Ministério Público. Aí veio da FUNAI, eu surtei, né? Porque tava lá, desceu uma nave em forma de cilindro, desceu na aldeia, disparou um feixe de luz, só nas meninas jovens da aldeia. As meninas tiveram vários efeitos fisiológicos. E os indígenas, e tá aparecendo o tempo todo, os indígenas pararam de pescar, porque a hora que eles pescam é 6 da noite, que é quando o sol se cai. O sol cai, as naves vêm. Cara, é bem parecido mesmo com os relatos da Operação Prato. Exatamente. E eu não conhecia nem direito a Operação Prato na época. Fui pesquisar depois que eu fui ver que era exatamente igual o modus operandi. E os indígenas estão em pânico, ninguém consegue mais ter a sua subsistência, porque eles vivem da pesca naquele local, da caça, ninguém quer caçar e pescar. Até que o pessoal lá do Pará fala, né, que eles pararam de pescar e começaram a comer coisa enlatada, né? Sim, e todo mundo na mesma casa, com os homens com espingarda fazendo ronda, as mulheres e as crianças. O comportamento humano nesses casos é igual. É igualzinho, é cara. idêntico. É demais. E pedindo ajuda pro governo. Aí Polícia Federal, Forças Armadas e tudo isso. Aí eu fiquei impressionado com aquilo. Entrei em choque, nossa, isso é real mesmo esse troço. E aí pedi mais documentos. Aí é um novelo de lã, né? Você puxa uma linha e vem e começa a vir, né? E aí que é o que os congressistas americanos estão fazendo hoje, né? Comecei a pedir Ministério Público pulou para Polícia Federal e começou a vir. Hoje são mais de 200 páginas de documentos que eu consegui e 20 minutos de vídeo com os depoimentos. A Polícia Federal foi lá, fez os depoimentos com os indígenas, perguntando como é que era aquilo. Os policiais ficaram de plantão para tentar ver OVNIs. Caramba. E isso aconteceu em 2 missões da Polícia Federal. E aí depois que eu fui para Operação Prato e vi que exatamente o que aconteceu lá, décadas atrás, em 77. E isso aconteceu em 2014. Você vê que está acontecendo hoje. Mas será que foi constante desde a década de 70 para cá ou parou e voltou agora? Eu creio que esse fenômeno vem em ondas e assim, se a gente puxar, onde é que a gente cai? 2014, Brasil, Acre. Se a gente puxar anos de 2000, 2010, Peru. E se a gente puxar, tem uma linha que você vai seguindo esses casos. Então, para mim, é um fenômeno cíclico, migratório, de alguma pesquisa que está acontecendo nessas populações. A pesquisa tem umas coisas diferentes. Por exemplo, lá no Acre, esse feixe que vinha não arrancava a pele, porque lá na Operação Prato era tipo uma biópsia, tinha parte da pele, a carne sendo arrancada. Nesse caso do Acre, a princípio, não. Era só tipo uma leitura, um escaneamento. E não teve ninguém com sequela permanente. Na Operação Prato eu visitei pessoas que tiveram um dano cerebral depois que foram atingidas. Caramba. Aí por um efeito colateral ou proposital, a gente não sabe. Pra mim é um efeito colateral, talvez. E que elas tiveram um dano permanente e teve uma consequência ali permanente de sequela. Tem lá aquela testemunha famosa, né? A senhora lá, a Silva, né? A Silva que foi, eu fui na casa dela, lá. Você chegou a encontrar com ela? Contei com a família, conversei, só que você não consegue conversar com ela. Né? Não, você não consegue conversar com ela, porque ela virou tipo uma criança, ela é uma regressão mental. E foi depois dessa situação toda? Ela foi regredindo. Foi que nem aconteceu lá no caso no Ceará também. Uma pessoa também foi afetada da mesma forma, foi regredindo. Caramba. Igualzinho a Silvia.
no Ceará e você vê no Pará. Você viu que o governo do Peru falou sobre esses casos, né? E aí eles especularam que poderia ser alguém tentando assustar o pessoal que estava ali na região pescando, né? Por interesses de garimpeiros. Aí falar do pessoal de voando de jetpack, né? Tipo, Vou chegar lá. A Operação Prato falam disso, né? Das companhias japonesas, né? Que tinham ali, né? Sim, tem uma teoria dessa que Tem uma teoria dessa, né? Agora, sim, e a Operação Prato, o que é mais impressionante é você ter os militares falando que tinham essas naves de diferentes formas e que essas naves saíam do Rio. Do Rio, sim. Né? Então, assim, aí você começa a ver, o pessoal sempre fala que é estratégia, mas o troço tá saindo do Rio. E você chega no ar, que tá saindo do Rio também. Então você vê, será que tem... E aí você chega nos Estados Unidos, tá saindo do mar. Oceano Pacífico. Oceano Pacífico entra pelo Rio e chega no Brasil. Será que não tem um fenômeno que pode até ter vindo de fora, tá? Mas será que não há um fenômeno aqui, uma civilização que está escondida no mar, realmente existe uma base ali no mar, humana ou não, aí fica a discussão, e que está usando as águas para poder se camuflar e se movimentar e fazer algum tipo de pesquisa? Então é um outro paradigma, quebra de paradigma, que a gente sempre fica naquela coisa de extraterrestre, acho que a gente precisa mudar para ver, a gente não sabe a explicação, né? Ninguém sabe a explicação disso. E aí o que acontece, né? 2000, chega no Peru isso, e aí o Peru monta a OIFA, que é o Gabinete de Investigação de Fenômenos Aéreos Anômalos. E eu conversei com o Julio Chamorro, que foi o coronel que fundou a OIFA. Ele falou, Rony, chegou um ponto que afetou tantas aldeias na selva amazônica peruana, que o Peru teve que dar uma resposta, que foi a criação disso. Os militares tiveram que ficar lá permanentemente com os moradores lá. E teve um dia que eu estava lá e desceu um disco voador desceu na minha equipe. o clássico. Me ligaram, falaram assim... Ruth, amor, eu tô aqui dando tiro no disco voador. Aí ele falou assim, tenta filmar. Eu falei, não, tá aqui. Você vê o nível que chegou, entendeu? Entendi. O cara pensar em pegar a câmera e filmar. E isso aconteceu numa linha na selva amazônica peruana inteira. Veio vindo Tilucanas, Pucallpa, várias cidades, e depois chegou no Acre. E se você pegar a linha... Entendi, tem como se fosse um trajeto ali, né? Então, realmente para mim parece ser uma operação, seja lá de quem for. Né? Aí até pro pessoal entender, e ouça lá o podcast, tá? É muito legal, tem a participação do Rony, de quem mais, tá? A galera lá, né, que participa, né? Infelizmente o Jevaerd, acho que não chegou a participar, tinha morrido já, né? Boaventura tá. Tem meu amigo Heitor e o Natan. O Edson, né? O Edson acho que participou também, né? Não sei, será? Eu acho que o Edson ajudou os Eu caras sei que tá o Heitor e o Natan, foram duas pessoas que moram lá em Belém, eu fui com eles. O Heitor é um grande pesquisador dessa O Heitor é quem deu continuidade à pesquisa toda. Ele foi para cada uma das cidadezinhas ali do Pará, inclusive Maranhão também, entrevistar as famílias. E grande parte daquelas entrevistas são do acervo do Heitor. Entendi. E até o pessoal entender, assim, fenômeno aconteceu. Operação Prato foi a operação que o Exército fez lá, que na verdade foi pouquíssimos dias, né? A gente pensa que a Operação Prato é um negócio gigantesco, né? Mas oficialmente falando, ela foram... Finalzinho de 77 para 78. né? Poucos meses. Foram pouquíssimos meses. Foram pouquíssimos meses e tal. E falam que ela começou de um jeito e terminou também meio... de uma forma meio misteriosa, meio... Os fenômenos foram crescendo de intensidade. O Granger Holanda, que era o comandante, que era na época capitão, ele falava com os militares dele, eu só acredito quando descer a nave. Isso não existe, isso aí é histeria coletiva. Porque ele ia no posto de saúde, tava todo mundo com marca falando que tinha sido afetado por um disco voador. E ele ficou lá mais de mês e não via nada. Ele fazia um vigília e não via nada. Então ele falava, esse pessoal tem histeria coletiva. Aí o sargento falava, mas você não tá vendo a marca? Não, só acredito quando a nave descer. Aí teve um dia que a nave desceu. Porque ele fala, não, aí realmente comecei a acreditar. E aí começou a navezinha, passando, descendo, daqui a pouco começou, o último caso que ele participou foi uma bola de futebol americano, que ele fala, que tinha 80 metros de comprimento, a bola de futebol americano em pé, em cima do rio. E que abriu uma portinha, uma janelinha em cima, que ele não conseguia ver o que era porque tinha uma luz. E aí, depois desse evento, a operação foi misteriosamente encerrada. Ela foi escalando e parece que falava, já deu, já... E o barqueiro que levava eles para fazer vigília falava que teve no rádio, vinham comunicações, vinha uma espécie de idioma que ninguém entendia. O Holanda foi o que se matou depois. O Holanda ele suicida logo depois. De dar, não da operação, mas de dar o depoimento lá em 97, que foi quando ele abriu de fato a boca para poder falar isso. Colocando mais aí um combustível nesse... Coloca mais combustível, né, cara? Não tem como, né? Esse que é o que acaba com o fenômeno, tá? Deixa eu jogar aí, Cris. Você joga aí até pro pessoal entender do que a gente tá falando. Então, a Operação Prato é a primeira grande coisa assim, que a gente teve no Brasil, né? E
E é citado pelo Lizondo no último livro dele. É, né? Ele cita. O Elizondo fala que quando os militares dos Estados Unidos contaram para a operação dele, inclusive um general foi brifar o Elizondo da Operação Prato nos Estados Unidos, lá em Virgínia. E quando esse general brasileiro, que é o Paulo Mendonça Uchoa, deu o briefing para ele, aí ele falou que ali foi a realidade, porque ele já estava na operação de investigação de OVNI, mas ele não tinha contato com o fenômeno ainda. Quando esse general chega e fala que a Operação Prato aconteceu, é que o Elizondo fala que foi o baque, o choque para ele, que ele fala, nossa, isso realmente é grave. Pessoas sendo afetadas, sendo atingidas. Então ali o Elizondo fala que a Operação Prato foi o divisor de água na vida dele. Olha aí. Põe aí, queridos, eu te mandei esse site aí. Até o pessoal, baixa aí, vai descendo aí. O podcast. Mas vai descendo aí, porque aí embaixo que tem eles colocam algumas fotos, alguma coisa, até pro pessoal entender do que a gente tá falando. Então vai descendo. Então. Os jornais da época. Vai aí no episódio 8 ali, ó. Clica ali do lado do episódio 8. Só pra gente pôr. Então, a marquinha, aquilo ali, né? Essa marquinha aqui, isso aí era. A pele vinha uma luz azulada, esverdeada, ela descia, eles sentiam como se fosse uma agulha por dentro da luz vindo e afetando. E quando saía, essa luz tinha um amortecimento, tinha um anestesiamento na hora que estava ali aquela luz. E quando saía a luz, eles viam que tinha uma biópsia, a pele arrancada ali. Isso. E a fotinho que você vai ver aí desce, pena que ela é pequenininha. Mas essa que falam que é a foto mais impressionante, né, da Operação Prato, é essa aí, né? Ali, ó, se você subir essa foto, foi tirada pela equipe, pode subir. Sobe. Essa bola laranja que tá aí. Ó. Essa aí. Isso aí foi tirada pela equipe do jornal lá, né? Não, pela equipe do coronel. Então, mas aí eu Durante tava a ouvindo. Holanda. Então, mas eu tava ouvindo o episódio agora, eles falam que não, cara. Algumas das imagens foram feitas pelos jornais e os militares aprenderam como se fosse deles. Falam que tem todo uma Realmente, treta pode ser que não nisso aí. seja. É isso aí. Você tem razão. Mas não, o cara falou que essa foto, que é a foto mais... Eles falam que essa aqui é a foto mais impressionante de toda a Operação Prato, que é a nave, seria, né, uma nave mãe, saindo pequenas sondas ali do lado. Que essa aí foi feita pelo tal do Ribamar lá, que era o grande fotógrafo deles, do jornal lá do estado do Pará, né? Isso. E você vê uma coisa, né? Eu estive no Acre agora. O que tá aparecendo no Acre, se você pegar essa foto, é isso aí. Olha aí. E elas vêm assim, vem um objeto maior e menores junto. Elas chamam de batedor, vem um batedorzinho junto. Entendi. E a maioria é exatamente assim. Ela é vermelha para laranja no contorno e um branco meio leitoso, quase opaco. Exatamente assim, então, do jeito que é aí. Sempre que eu vi essa imagem, eu achava que era tudo uma coisa só, que esses pontinhos faziam parte da estrutura. Né? Então são bolinhas que estão saindo dela. E a gente daqui a pouco vai abrir os documentos que foram liberados ontem no Congresso, vai falar exatamente sobre esse cara aí, que tá na foto. Nós vamos falar. Essas esferas laranjas. A ideia é essa aqui, que tem um mapa, né, que é até interessante mostrar, que é mais ou menos aí que o Rony tava falando, né? Então, não, sobe. Tem um mapa aqui, tem os pontos, né, onde foram feitas, né, todas as aparições, né? Então, tanto que o pessoal fala que seguiu o curso de água, né? Sempre tem essa relação, né, com a água, né? Alguma coisa aparentemente existe, né? Alguma relação. Eles entram e saem das águas. Das águas, né? Das águas. Interessante. E se você botar só um pouquinho, vai no episódio, acho que é o 7. Tem umas imagens também interessantes aí no episódio 7. Ó, essa família foi que eu visitei. Ali, se você subir, ó, aí a casa que a Silvia morava. Essa luz entrou por essa janela aí, ela tava na rede. Ali a Silvia com o marido no casamento, a Silvia tinha 18 anos na época. E aí a família da Silvia, você vê os homens tudo com espingarda, né? Pra combater a luz. Nessa época, um cachorro foi atingido e ficou mudo. A cachorro nunca mais cachorrinha. Depois morreu. Cachorrinha depois morreu, né, cara? Então, É. até o pessoal entender, essa moça aqui é a tal da Silvia. Ela é considerada a testemunha mais impressionante, né, talvez, de toda a Operação Prato, porque ela teve problemas psicológicos, né? Teve uma sequela permanente, você vê todo o cérebro dela, ela hoje tem uma regressão mental. Ela vive como se fosse uma criança hoje. Caramba. Ela vive sozinha, ninguém consegue falar com ela, né? Ela não aparece. O louco disso O pessoal é que... fala com o ex-marido dela, né? É. Você consegue conversar com o primo, com a galera, né? Mas com ela não, né? O louco é que quando ela fala algo que faz sentido, é uma premonição, ou ela fala que eles vão voltar, ou que tem um chip nela e que ela pertence a eles. Ela fala isso do chip. Ela que fala do chip, quando né, ela cara? fala algo que faz sentido, não faz muito sentido, né? Uma loucura dessa, né? A princípio a gente fica observando, né? Mas quando fala algo que de fato você consegue entender, são essas coisas que ela fala. O Gary Nolan ele fala de um trabalho que ele faz
de militares que tiveram encontro com esses objetos e tal, e que afetou o cérebro. Sim. Né? Que ele Diversas pessoas que foram afetadas tiveram danos cerebrais, e alguns desses casos, esses danos cerebrais tiveram como consequência a pessoa ter premonições, uma capacidade suposta de prever coisas, e habilidades mediúnicas e etc. O que me impressiona, cara, nesses casos aí, eu sou muito impressionado com essas coisas. Eu já contei várias vezes que já aconteceu comigo, né? No relato lá do senhor lá em Minas, que são pessoas extremamente simples, né? Talvez até meio semi-analfabetas, né? Como que elas falam de chip, né, cara? De coisas assim que são, né? Que você fala, caramba, meu. não faz parte da realidade Não, deles, é uma né? casa que a mulher morava tal, né? O cara tá falando um negócio de chip, cara. Que é um negócio que impressiona. Cara, o pessoal sabe que eu não acredito em nada disso, entendeu? Mas não é por isso também que eu vou, né? A mulher mora numa casinha lá, no meio do Pará, entendeu? Longe de tudo. E depois que acontece o negócio, ela começa a falar que implantaram um chip nela. É um negócio que é meio fora da realidade da E pessoa, lá não né, tinha cara? energia elétrica, não tinha televisão, Então, não tinha nada. não tinha nada disso. Você só chegava por barco, não tinha nem estrada. Não, e tem uma coisa, eles nem sabiam das matérias que eram publicadas no jornal de lá, né? Só depois Não chegava que jornal. Não chegava o jornal lá, só depois que eles foram saber. Então você vê uma pessoa simples assim, talvez analfabeta ou semi-analfabeta que seja, dando depoimentos de coisas, você fala, cara, isso aí, ela tá falando um negócio que é totalmente fora da vida dela, né? Como que pode ter feito a relação? E pouca gente fala, eu até perguntei isso na entrevista lá do podcast, o marido dela ficou protegendo ali, porque ela estava afetada, ele ficou protegendo a casa, uma nave voltou e deu uma nele também. E deu uma Só nele. que ele não teve essa sequela Ele não permanente. teve, E ele viu seres, junto com a nave. E ele descreveu esses seres? Falam que era humanoides mesmo, tava de longe, bem longe. Mas o negócio dos seres na Operação Prato é um negócio meio controverso, né? Você fala que tem pessoas japonesas, orientais, Então, aí tem... porque parece que foi o jornal que colocou isso, né? Mas o pessoal tenta procurar. Não tem, né? Até quando perguntam pra eles hoje, não. É sempre uma luz que acaba mandando feixes, mas criatura. Por isso que eu até perguntei. Esse relato dele é um dos únicos de seres, assim, que De eu seres, vejo né? mais Seres. detalhado, mas ele também estava longe dos seres, ele não conseguiu detalhar muito, ou ele não soube detalhar. E Entendi. teria alguma intenção por trás dele sempre aparecerem para pessoas muito simples? Eu disse assim, que se o fenômeno quisesse aparecer, ele pousava no Maracanã, ou em Brasília, Avenida ou Paulista na Casa aqui, né, Branca, cara? na Avenida Paulista. Então a intenção Ele é quer se manter oculto, ele quer fazer uma pesquisa, chamando pouca atenção, vá para um lugar com bem pessoas isolado. que você isolado, que ninguém vai dar nem mínima credibilidade, fala, não, as pessoas aí não sabem o que tá falando, tá Seria até inventando essa história. estratégico, né? Mas aí, pra mim, que sou totalmente cético, é aqui que eu vejo credibilidade, cara. É porque ela começa a falar coisas que ela não teria capacidade de criativa Exato. e conhecimento para poder expressar. Porque a gente sabe, eu sempre critico o lance do relato, porque o relato ele é carregado de viés. Então, por exemplo, eu vejo uma nave, eu tenho toda uma cultura de ver filme e tal, eu falo, a nave parece uma X-Wing do Star Wars, entendeu? Essa galera aqui que não tinha contato com nada, nem com o jornal que publicava coisa deles, eles tinham contato. E a pessoa sair falando coisa, eu acho que é aí que ganha credibilidade, cara. Pra mim, eu vejo muito mais credibilidade num relato de uma senhora igual ela do que de uma pessoa da cidade, entendeu? Porque as pessoas da cidade, ela tem um monte de viés religioso, de filme, de referências culturais e tudo. Isso aqui não tem, né, cara? A cultura deles é o quê? Cara, a cultura deles é trabalhar do sol nasce até o sol se põe, produzindo comida pra comer, pra pescar e tal, é isso. É isso que eu acho curioso, por exemplo. Pessoas são simples, mas elas geralmente têm alguma crença religiosa, por Sim, exemplo. crença elas vão ter. Elas não foram pra esse lado, tipo, demônios, anjos, né? Porque... Alguns religiosos sim falavam que eram os demônios, tanto que quando tinha esses casos, as pessoas saíam em procissão para tentar espantar os demônios com fogueira e tal, e com... então teve esse contexto. Teve. Tá, mas você vê o caso da Silvia aí, por exemplo. Seria muito mais fácil e talvez muito mais dentro da realidade dela ela falar que veio um demônio pegar ela. Então. Não ia falar nunca extraterrestre. Sim. Né? E nem chip, cara. O que me impressiona é isso, entendeu? Porque ela poderia falar qualquer coisa ligada com religião, né? que seria muito mais da realidade da pessoa do que ela falar de uma coisa tecnológica. Pô, cara, eu tô falando um negócio tecnológico pra caramba. Sem as referências que a gente tem de cinema. Exatamente. Sim. E aí o fenômeno foi 77, 78. Depois ele deu uma parada
ou pra você? O que você acha? Que ele continua acontecendo, a só gente que... tem um gap, né? A gente tem um gap aí de casos esporádicos que foram acontecendo na década de 80, mas não algo como foi aí uma presença permanente. Certo. Todo dia ali atacando os moradores da população. Então, para mim, a pesquisa continua esporadicamente, em diferentes pontos. Pode ter pontos que a gente não tinha essa cobertura jornalística. A gente deu muita sorte de ter essa cobertura jornalística na época. De Carlos Mendes, jornalistas que eram muito corajosos, enfrentaram até a própria Força Aérea, que tentou expulsar. O Carlos Mendes ia ser expulso. Ele não foi, falou, não vou, coronel. Ele tem uma não vou, bronca com os capitão, cara, eu vou né? ficar aqui. Na época que era a ditadura militar, né? O regime militar. Então, assim, que era muito mais, né? As coisas muito mais agressivas, né? E esses caras ficaram, e é por isso que a gente tem essa documentação, essas fotos todas. Senão a gente não teria nada. Então, será que não aconteceu em locais que a gente não tinha essa cobertura? Por exemplo, no Acre, a gente só ficou sabendo desses casos no Acre porque a família indígena, daquela aldeia específica, tinha uma família muito influente politicamente. E o governo os ouviu e deu seriedade. Faz sentido, porque se a intenção era ficar oculto, não deu certo. Não deu certo. Porque se virou... fosse uma aldeia isolada, certamente a gente não teria sabido. Isso deve ter acontecido em várias aldeias isoladas. A gente simplesmente não ficou sabendo. A Amazônia é grande pra caramba, né? Sim. Então, tá doido, é O coisa. interessante é que essa família, eu entrevistei, aí você não consegue falar com ela, mas os familiares sim, que lembram da época, né? Eles falaram assim, olha, Rony, aqui você só chegava de barco, de canoa. Não tinha estrada, não tinha luz, não tinha nada. Quando não tinha luz, apareciam todos os seres que você imaginar. Humanoides, mistura de humanoide com animal. Seres alados, diferentes seres. E eles protegiam a floresta. Às vezes eu ia caçar e ele não deixava. Caramba. E ele falava assim, olha, eu era... Acho que foi o irmão dela, acho. Mas não relacionado com essas aparições, ou tinha uma relação? Pra mim não tem, pra mim é outra coisa, tá? Tá. Assim, pode ser que tenha, também não dá pra excluir, né, a hipótese. Mas pra mim são coisas distintas. Porque esses outros parecem tecnológicos, né, inteligentes, uma operação tecnológica. Esses outros são animalescos. São seres animalescos que muita gente fala que é o folclore, né? Enfim, e ele fala, não, eu era destemido, eu era do exército na época, eu ia pra cima, mas nunca consegui derrubar um ser dele. E quando veio a luz, energia elétrica, quando veio mais gente, quando abriu estrada, esses seres sumiram. Esses seres, e o interessante é falar assim, a minha caça sumiu, porque os animais foram embora, Claro. e os seres foram junto. Como se esses seres tivessem um comportamento migratório animal também. Eles querem ficar onde tem pouca gente. Entendi. Caramba. E aí, então, aí corta e você foi pra lá agora, né? Há pouco tempo. Eu fui pro Acre, né? Foi pro Acre. Porque quando eu peguei esses documentos de 2014, aí eu entrei de cabeça nesse assunto. Entendi. Que eu falei, nossa, teve um caso em 2014, aconteceu as operações da Polícia Federal, eles não tinham contingente, encerraram as operações, o Ministério Público também não tinha contingente, encerrou a operação também, porque foram 2 investigações, Ministério Público e Polícia Federal. Aí, nesse caso aí, só te interrompendo, teve a participação do Exército, da Força Aérea, não teve? O Exército fala que foi uma briga de tribos que não ia se meter. Foi o que a tenente falou. A Força Aérea falou que não era no espaço aéreo e era no chão que estava descendo, então ela não ia também. Mas não rinha do alto? Falou que estava descendo, então é o Exército. Cara, tudo é uma bola dividida, né, cara? Isso aqui é muito foda. Agora, eu tenho certeza que eles pesquisaram isso de forma oculta, né? Porque pra mim não faz sentido nenhum essas explicações que estão nos documentos. Os documentos estão escritos. Você acha que eles chegaram a pesquisar? Pra mim, sim, com certeza. Pra mim, com certeza. Agora, oficialmente, não. Mas teria, então, algum documento, algum relatório Eu acho que talvez escondido? exista. Talvez exista. Agora não dá pra afirmar, não dá pra bater. Tá. Agora... Ninguém tentou te impedir, já que, por exemplo, o Exército estava ciente desse negócio está acontecendo e estão fazendo essa pesquisa com o pessoal simples, aí não tentaram te impedir de alguma forma? Desencorajar, pelo menos? Se você pergunta para qualquer documento de OVNI, para qualquer Forças Armadas, eles vão te direcionar para o Arquivo Nacional e falar, ó, tá lá. Vamos falar que não tem. Tá? Inclusive, eu já peguei casos da Força Aérea em que eu consegui um documento de um piloto que tinha visto um OVNI, que chama relatório de tráfego OTEL, que a Força Aérea chama de OVNI ou tráfego OTEL, os pilotos. Tráfego OTEL é OVNI. E não tinha esse documento do Arquivo Nacional, e ela tinha me falado que tava. Eu falei, opa, não tá não. Aí eles colocaram depois. Então, pra você ver que... Então, assim, existe uma resposta padrão nas primeiras instâncias. Se você for até a última, de repente o comando te dá uma resposta diferente. Mas existe claramente um procedimento padrão para as primeiras instâncias, porque lá você vai pedindo recursos, né? Primeira instância tem um Ctrl-C, Ctrl-V. Certo. Você sempre vai obter aquela resposta. Depois você vai aumentando de nível, se seu pedido for bom o suficiente, que foi o que aconteceu, aí não dá para negar. Aí você consegue a liberação. Mas as Forças Armadas não liberaram nada. Quem liberou foi o Ministério Público e a FUNAI.
Por isso que esses documentos existem, foram liberados. E lá faz referência às Forças Armadas. Porque se pra mim, se depender das Forças Armadas, não tinha transparência para ter esses documentos hoje. Entendi. Por isso que eu compro, por isso que tem esses dados. E agora sim, aí o Ministério Público encerra, fala, ó, não temos contingente, não temos o que fazer para ir no Acre. E a Polícia Federal falando o tempo todo, esses índios estão tomando ayahuasca. É tudo invenção porque eles estão tomando ayahuasca nos rituais e vendo coisas. Só que a ignorância é tanta que eles não sabem, eu estava no Acre agora. Os rituais de ayahuasca, se tiver uma vez por mês, uma noite ali. Eles demoram semanas preparando, porque o próprio preparar é um ritual. Então os índios não vivem no efeito de ayahuasca, que é da força, né, que eles chamam, né? Eles vivem ali um ritual singular, pontual e depois só depois em outro festival. É porque eu tenho um amigo que toma esse negócio aí, ele diz que viu realmente uma luz vindo assim. E aí tem seitas religiosas com base nisso, não é indígena, é outra coisa. É Santo Daime, outras coisas. Né? Aí realmente o pessoal toma direto, né? Toda semana. Mas enfim, e aí o Ministério Público encerra a investigação. E aí a Polícia Federal falando, ayahuasca. Aí a FUNAI manda os pesquisadores antropólogos pra lá. Aí uma antropóloga da FRJ, que é a Paula Colares, que hoje é professora da Federal do Oeste do Pará, ela filma um OVNI que estava descendo. Eu tenho esse vídeo, tá no meu canal. Inclusive é um OVNI que ele é bronze e quando ele vai descendo, uma característica dessa que é legal, que está nos documentos dos Estados Unidos que foi liberado ontem. Os objetos, quando estão muito perto, eles vem uma luz que é branca, uma esfera pequena, ela toma o objeto inteiro, ele fica todo branco, iluminado. E aí você não consegue olhar direito para ele causa interferência em todos os equipamentos. Como se fosse uma proteção, uma energia que ele emite para poder, de fato, impedir que pessoas tirem fotos ou pessoas observem muito o que está ali. Certo. E no Acre você vê perfeitamente isso, no vídeo da Paula Colares. Você vê esse objeto sendo iluminado. E nesses casos no Acre, logo que os pesquisadores entram na aldeia, o objeto desce. Aí está uma outra pesquisadora, que é a Carolina Comandulli, da Federal do Rio Grande do Sul. Ela estava no College of London, fazendo doutorado dela, uma vivência na aldeia. Ela fala que viu uns flashes de luz, achou muito estranho aquilo. Quando ela foi deitar para dormir, os índios dormem muito cedo. Ela não estava tão acostumada, então ela demorou um pouco para dormir. A casa é aberta, né? Das aldeias indígenas. Ela veio uma luz entrando, uma esfera branca, silenciosa, não fazia nenhum barulho. Ela achou que era alguém de lanterna. Quando ela chega perto dela, não tinha ninguém. Era uma esfera silenciosa. E essa esfera, cada pessoa dormindo recebia um feixe luminoso, como se fosse uma foto, um escaneamento. Louco. Ela entrou em pânico, ela falava, porque esse troço ficou na distância que eu tô do Sérgio aqui. E ela entrou em pânico e achou que aquele negócio podia jogar uma luz nela a qualquer momento. Ela pega o cobertor, se vira, não consegue dormir, fica até noite em claro. Imagina. Ela falou pra mim, Rony, eu fiquei em pânico. Não soube explicar o que era aquilo e não quis mais ver. Eu não sei o que aconteceu. Mas ele tava escaneando as pessoas. E aí você vê que, de fato, aquela teoria da Polícia Federal não se satisfez. Sim, porque vocês estavam dormindo, né? E porque os antropólogos viram, não foi só indígena. Entendi. Então desmontou a teoria de que eram os indígenas com ayahuasca. Porque uma antropóloga fez vídeo, a outra vivenciou. E aí você tem as investigações iniciadas por falta de contingente, chega 2016, o fenômeno migra de aldeia, vai para outra aldeia mais no sudeste do Pará, o objeto desce, quando ele desce queima todas as lanternas dos índios, causa um efeito eletromagnético, queima tudo. Os índios ficam com medo porque eles estavam indo caçar, estavam com espingarda, atiram. Quando eles atiram, eles recebem um feixe e esse índio foi hospitalizado inconsciente. E foi pro hospital, inconsciente. Ele não lembra até hoje do que aconteceu. Eu estive lá no Acre, eu perguntei dele. Até hoje não sabemos o que aconteceu com o Iaca Chaninho, que é esse índio que foi. E depois a gente não sabe o que aconteceu com o fenômeno. Aí, quando chegou em ataques mais sérios assim, com pessoas inconscientes, os documentos pararam de ser produzidos. Sabe o que eu acho estranho nesse caso? Que, tipo, assim, é uma coisa muito fantástica. É uma coisa que a gente não vê em todo... Mano, é uma coisa assim que você não consegue explicar de imediato. Claro. E é uma coisa que tá dentro da nossa cultura já. Tem podcast na Globo, né, falando desse assunto. Eu fico pensando, por que não há um levante de militares, de pessoas, políticos até? Assim, os caras, depois daquilo, aquele vexame, fizeram um monte de procedimento padrão, treinamento. Então, assim, a hora que aparecer, cara, eles pegam em um segundo, ninguém já tá sabendo, já acabou. E pra mim é isso que acontece. Porque a gente nunca ficou. Não teve nenhum. Por que não teve pra mim nenhum outro Roswell hoje em dia? Porque eles ficaram profissionais nesse negócio, pegaram tudo, uma operação que ninguém fica sabendo. E aí, igual a gente deu essa analisada no Varginha, no caso aí da Operação Prato, você acha que vai ter alguma novidade? Você acha que vai ter? Mesma coisa pra mim, eu acho que vai vir uma onda grande pro Brasil de pressão. Entendi. Pra você
documentos que vão ser liberados pelos Estados Unidos e que não vai ter como a gente sustentar que não aconteceu. Até porque a gente sabe hoje que grande parte desses documentos foram parar no ALSAP, que é o programa, no banco de dados, o ALSAP tinha 9 bancos de dados separados de casos, milhares de casos, quase 1 milhão de casos, 200 mil casos, eu não lembro o número exato. E o banco de dados de Colares, inclusive informação que a gente não tem, foi parar lá. E a gente sabe isso por causa do Jack Valier, que o Jack Valier foi consultor na criação desse banco de dados. Então, se abrir esse banco, vai vir informação nossa. E vai ficar uma pressão insustentável para poder não falar sobre isso. Mas eles estão enrolando para abrir, fazer o desacobertamento deles mesmo, né? Aí depois a gente vai depender deles para fazer o desacobertamento aqui. Que lá tá, você viu a audiência de ontem, né? Antes de chegar lá, só para não fechar o som de Operação Prato, na Amazônia, eu tive lá no ar, você perguntou, eu não falei. Então, porque você teve lá e você levou equipamento, isso, tudo. Aí o que aconteceu? Quando eu peguei esses documentos, eu falei assim, cara, esse fenômeno ele é cíclico, migratório, ele vai voltar uma hora lá, em algum lugar. E a hora que voltar eu tenho que estar pronto. Então eu já tinha tudo guardado, eu tinha câmera térmica, eu tinha câmera robô, eu tinha os sensores. Ao longo desses anos aperfeiçoando, eu criei o Projeto Vigília, que é aqui na Serra da Beleza, no Rio de Janeiro, no interior, que é onde acontecem fenômenos há décadas. Então, o cara da língua lá que eu falei é da Serra da Beleza. O cara da língua que eu contei no começo, olha aí. O cara da língua da cobra, ele falou que é da Serra da Beleza. Cara, essa região, cara. E ele é dono ele até falou, o dia que você quer, eu sou dono de uma pousada lá, o dia que você quiser, você tem um quarto garantido lá pra fazer o que você quiser. Essa região, cara, década de 80, uma esfera dessas aí que foi mostrada aí, seguiu um ônibus escolar com 30, 40 pessoas dentro, mais um motor. Todo mundo viu, seguiu por meia hora. Entre 2 cidades. Então é uma área que acontece muita coisa. Então, e eu era muito cético. E eu falei, pô, cara, em vez de ficar acreditando nas pessoas que estão falando o que aconteceu, eu vou lá ver com meus próprios olhos. Eu fiquei nem os Laranjeiros lá. Eu quero ver pra crer. E aí fui, no primeiro dia eu dei muita sorte, pra mim não é sorte, estava programado já. Eu vi. E eu só entrei nesse assunto hoje porque eu tive esse fenômeno na Serra da Beleza, em que eu vi um orbe na minha frente que não tinha barulho, não tinha... Era um orbe total, parecia um solzinho e eu conseguia ver ele. Não afetava o meu olho. O fóton não batia aqui, não sensibilizava nada, entendeu? Então é recente esse seu fascínio por esse... Sim, tem 4 anos. Caramba. 4 anos. Quando chegou os documentos e quando eu fui pra campo começar a perceber. E vi que o fenômeno existe. E já vi vários fenômenos de órbita diferentes lá em várias situações. Não é festa não, o pessoal acha que é festa. Você vai pra um lugar que acontece, primeira vez que você for, vai ver. Não. Já fui várias vezes lá, 95% das vezes eu não vi nada. E olha que eu já tenho mais horas, eu brinco que eu tenho mais horas de vigília do que muito piloto de Boeing aí. E na primeira que você foi, você já viu? Caramba, hein, mano? Mas é porque é o que eu falo, cara. Eu ia falar, me leva. A probabilidade, eu já 95% das vezes que eu fui, eu não vi nada. E a probabilidade de você ver, de eu ter visto na primeira vez é muito pequena, cara. É desprezível. Se você pegar essa estatística. Então era pra quando você estava programado. Por isso que eu fico falando que a gente viu na simulação, tem alguém programando. Porque se eu fosse e não visse, de repente, eu ia me desanimar. Não ia estar... Não ia pesquisar nada disso. O Edson me falou. Eu tenho certeza absoluta, cara, pra você, eu penso muito nisso. Se eu tivesse na Serra da Beleza e não tivesse visto aquele orbe na minha frente, a essa distância que o Sérgio tá, eu não teria pesquisado esse assunto. Eu teria desanimado, falei, isso não existe. Porque é o normal do ser humano, né? O Edson fala que se eu for fazer vigília, por eu ser muito cético, eles não vão aparecer pra mim. Aí eu falei, então não adianta eu ir. Ele falou, talvez não, vão aparecer pra você. Ver que você tem visibilidade ali, porque assim... Aparece pra mim, cara, porque eu não acredito mesmo. Então na hora que você aparecer aqui, não vai ter jeito. E assim... Aí, eu já fiz muita vigília, cara. Nunca vi nada. Eu queria fazer, mano. O Edson já me convidou. Eu ia numa fazenda lá em Uberlândia. O cara fala, cara, a gente vê aqui todo dia. Tal. Eu falei, cara, não é possível, cara. O cara vê todo dia, não é possível. Eu nunca vi. Agora eu peguei uma estatística. É inverno, logo que o sol se põe. Aí é a hora que mais aparece. Tem um horário. Lua nova. O sol com tudo escuro, né? Escuridão total, inverno. Assim que o sol se põe. Aí a probabilidade é maior. Entendi. Aumenta um pouquinho. E aí coloquei os equipamentos lá, comecei esse projeto. E aí fui fazendo pilotos, né? Pra ver o que dava certo, o que não dava, câmeras e sensores. E aí até que tinha tudo preparado, quando chegou... Serra da Beleza primeiro. Serra da Beleza primeiro. Seus equipamentos registrados lá. Ali. Sim, tem vários fenômenos que foram registrados lá. Entendi. Agora você pegar 4 anos de Projeto Vigília quase, né? Deve ter 4 fenômenos filmados. Você vê que não é festa. Né? Ou talvez não queiram aparecer para as câmeras mais vezes, né? Mas o pessoal fala, não, ali aparece todo dia. Não é assim, não é festa. Tem que ter determinação, tem que ficar lá, indo, amassar barro, até você ver. Mas aí eu tinha tudo pronto. Aí o jornalista me liga, Rony, você tá descendo na aldeia direto, tá entrando na casa das pessoas. Eu falei, cara, eu tenho que ir pra lá.
tem que falar que é uma chance única, pode ser uma nova Operação Prato. Eu tenho que vivenciar isso. Então, quando eu fiquei sabendo, até divulguei sua vaquinha lá, porque foi, mano, esse cara é Indiana Jones do Brasil, cara. Fiz uma vaquinha, não é fácil chegar lá, são 8 horas, você vai pra Rio Branco, 5 horas de avião, você pega 8 horas de carro, numa estrada muito perigosa. Seu carro quebrou, né? O pneu. Meu carro furou o pneu 2 vezes. 2 pneus diferentes e o terceiro deu bolha. Então, é muito perigoso. E aí não apareceu nenhum ser pra te ajudar, hein? Não. Pegar seu carro, pum, já apanha ali de uma vez. Tipo Yoda lá. E aí mais 6 horas de canoa, porque não passa barco, porque os rios da Amazônia estão numa seca histórica. Tem que sair do barco toda hora Canoinha, né? pra poder empurrar, porque Caraca. encalha. E aí fui lá, levei os equipamentos, instalei. Eu vou mostrar depois uma filmagem que eu fiz aí lá com os equipamentos. Uma aventura, lá cara. Lá no Acton Orb que a gente... E aí, cara, só pra fechar essa história da Amazônia, fiquei em vigília todos os dias, obviamente, e aí, não dormia, né? Porque eu ficava parte construindo a estação. O cacique cedeu uma casa. E por que eu disparei pra ir? A hora que eu falei, eu vou pro Acre. Porque eu entrei em contato com o cacique me liga. Porque eu tava combinando, né? Autorização. Não é qualquer um que vai pra uma aldeia indígena. Tem que ter autorização, não é festa, né? É área protegida. Tem que ter autorização do líder indígena. Ele falou, Rony, desceu. Eu cheguei dos Estados Unidos, que eu tava numa conferência da ONU e tal, com outros povos indígenas. Eu queria ver esse negócio, mobilizei minha aldeia inteira. Preciso mandar um abraço pro Iauá Nauá, pro cacique Escucuá, lá da aldeia Nova Esperança. E aí, o que acontece, cara? O cacique me liga e fala assim, eu mobilizei a aldeia inteira com rádios, todo mundo se comunicando. Ele tava num quadriciclo para poder chegar mais rápido. E ele falou assim, aí me ligaram, Rony, tá aqui, o orbe. Tinha um orbe igualzinho laranja, igual desse aí. No topo da árvore. Mexendo, ele falou que mexia igual um sol. Assim. Parece um mini solzinho. E aí ele pega a espingarda e falou, vou derrubar esse negócio. Porque drone aqui na minha... Ele tava achando que é drone. Entendi. Drone aqui na minha aldeia não vai... Comitê de recepção ótimo, né, cara? Quando ele foi puxar, quando chegou no gatilho, ele sentiu uma sensação de inflar o corpo dele, quando estivesse ficando gigante. E ele foi paralisado, ele não conseguia mexer um músculo. E aí ele fala que então esse orbe, ele colapsa, ele expande e ele colapsa até sumir. Ele entra. E aí eu falei, não, eu tenho que ir lá agora tem que ir. Agora, o líder indígena falou que teve isso agora. Aí peguei as coisas e fui, tava lá 2 dias depois. E montando lá, fazendo vigília. Cara, a gente montando as câmeras, os orbes vinham ver a gente montando as câmeras. Caramba. Orbes vermelhos laranjados. Vinham perto. E você aponta, você pensa em pegar a câmera, o troço vai embora. Antecipa, antes, tá? Se você tivesse uma consciência. Antes de você fazer. E eu entrevistei vários, vai ter um documentário meu, bem caseiro, mas de coração. Legal, Em que eu entrevisto pessoas que elas falam, Rony, quando eu ia pensar em falar pra minha mulher que o orbe tava aqui, o troço ia embora. Como se quisesse aparecer só pra mim. Entendi. E entrava na casa das pessoas, e aí aconteceu uma coisa muito louca. A gente, no último dia de instalação de equipamento, esse orbe desce, a gente de costas, com os meninos, porque eu peguei os meninos indígenas pra me ajudar, né? Todo mundo telhado, lá montando. E é sempre que a noite cai. Cara, o sol caía, começava a aparecer. De dia não aparece. O sol caindo, no último dia eu falei pra galera, a gente tem que terminar de instalar, porque a gente tem que ir embora do Acre. Eu tenho voo amanhã. Quando a gente tava instalando, desce esse orbe, tinha uma família que as famílias começaram a vir acompanhar a gente. O que a gente tava fazendo. Tem uma luz atrás de vocês. Quando a gente olha, tava a 5 metros da gente. Uma luz. E aí, a gente aponta, quando aponta, ela distancia, mas ela fica a 50 metros. Ela não foi embora. Ficou a 50... vigiando vocês. numa altura da Copa das Árvores, a 50 metros, olhando pra gente. Cara, eu saí correndo, peguei um drone, tinha um drone bom, DJI, que eu levei pro Acre só pra isso. Peguei o drone, armei ele, cara, em 15 segundos tava no ar. Nem sei como é que eu fiz isso, porque eu tava nervoso. Porque era aquele que você acopla o celular. Botei o drone do lado da luz, cara. Não aparecia nada. Eu tenho esse vídeo, vou mostrar no documentário. Não aparece nada, tudo preto e o som ele foi alterado. Não tem som no vídeo. Então eu tenho um vídeo de 8 minutos em 4K. Não era completa noite ainda, porque tava na penumbra. E não apareceu nada. E eu rodeava, eu via olho nu, o drone rodeava a luz e não aparecia. Caramba. Não aparecia. O drone com luz verde, o objeto com luz vermelha alaranjada. Eu rodeava, contornava e nada aparecia. Como se tivesse algum dispositivo para bagunçar a tecnologia. Alguma interferência. E não afetou o funcionamento porque ele filmou, mas a imagem afetou o sensor para mim. Porque o sensor deu alguma saturação, alguma coisa que ele não conseguiu captar a luz naquele momento. Você tinha sensores de calor? Eu tinha câmera térmica. Mas a câmera estava apontada para uma posição em que ele estava mais pro lado. Aí eu não tinha um monte de câmera térmica, eu tinha uma caro pra cacete, então levei uma.
Então eu escolhi um lugar. Mas eu digo assim, um sensor de temperatura para saber qual é a temperatura desses objetos. Sabe? Alguma coisa para saber a temperatura ambiente. Então, a câmera térmica ela vai conseguir. Você consegue estimar, porque aí você tem os modos, né? Mas geralmente o modo white hot. Quanto mais branco, mais saturado de branco, mais quente. E você compara com os objetos ao redor. Então você consegue uma estimativa de. Mas ela não pegou ele, então não tem como estimar. Ele estava mais pro lado, então não consegui captar na imagem da câmera térmica. Entendeu? Caramba, mano. Quantos dias você ficou no Acre? Fiquei 10 dias lá. E pretende voltar, não? Se os fenômenos voltarem, sim. Deu uma acessada. Deu uma acessada. Ou de ir perseguindo eles pra onde ir. O louco, cara, o dia que eu instalei os equipamentos foi o dia que mais apareceu o fenômeno. Foi quando eu filmei essas coisas. Os fenômenos que eu filmei, eu peguei a câmera robô, que é aquela câmera de estágio, que tem um zoom óptico de 25 vezes. Eu próprio, manualmente, porque eu não tô com auto-tracking lá. Pra fazer isso, tá tudo manual ainda. As câmeras robô. Então eu mesmo posicionei, joguei o zoom lá de 25 vezes e fui acompanhando. Inclusive quer botar o... Tem esse vídeo do óbvio, depois se quiser botar aí, a gente pode... Vamos pôr aí. Põe aí, Cris. Esse aí é o vídeo 9. Sacane. Ah, Hoje vai ser o dia que você vai virar um believer. Hoje vai mudar Primeiro põe tudo. o vídeo 8, bota o vídeo 8 aí, que é os equipamentos. Põe aí, ó. A estação que eu montei lá, ó. Tem eu fiz uma sala de controle lá, cara. Muito legal. Pô. Vídeo 8. E você tem alguma ideia, assim, por exemplo, seguindo a trajetória aí, ou o curso de água e tal, qual que seria um lugar próximo, assim? Você tem uma ideia? Um palpite, pelo menos? Tipo, se é pra gente sair daqui hoje e montar pra... Vamos antecipar eles. Eu acho assim, tem vários lugares no Brasil, né? Tem um lugar que aparece muito que é a Chapada Diamantina, né? Na Bahia, em que esses orbes entram e saem das montanhas. Que é um outro fenômeno, né? A gente tem dois tipos de fenômenos. Alguns orbes, eles saem das águas. Alguns saem das florestas. Nesse caso, no Acre, ele saía da floresta. Eu vi várias vezes, ele entrava e saía no mesmo ponto da floresta. E o mais louco... poço de água ali, não? Nesse ponto aí? Tinha um igarapézinho muito rasinho. E eu fui perguntar pro cacique, o que tem ali naquele ponto ali que os orbes estão entrando e saindo ali? Não sabia se era ele exatamente, né? Mas a direção, pelo menos. Né? E aí ele falou, não, ali fica a Samaúma, que é a nossa árvore sagrada da Amazônia, que é aquela árvore gigante. Ah, caramba. E isso foi muito louco, né? Porque se você pega filmes como Avatar, tem essa questão da árvore Tem a sagrada. Operação Prato também, né? Operação Prato também, tem. A zona lá na praia onde os caras filmavam, né? Aí a estação que eu montei tem o Starlink, os roteadores da Starlink lá. Caramba. Tem dois lá. Isso aí era o quê? Numa casinha indígena? Isso é uma casinha lá que me Solta aí o cederam vídeo, Cris. pra colocar os equipamentos. Pode dar... Vê se tá rodando o player. Aí é tudo energia solar lá. Aí eu levei tudo isso, cara, na mala. Eu peguei um excesso de bagagem. Aí tem sensor infrassom, tem sensor de rádio micro-ondas. Aqui é um experimento do Centro Brasileiro de Pesquisa Física que eu falo daqui a pouco, eu faço mestrado lá, eu levei um experimento. Você tá na linha lá Aí a câmera térmica, ó, aquela laranja Sim. rosa, e a câmera térmica tava de noite, estão tudo preto. Você tá na linha lá do governo americano, né? Que é de tentar pegar e pôr a parte científica na parada, né? Ali é um experimento CBPF, cara, aí tem todos os sensores que você imaginar, inclusive o sensor de raios cósmicos, que é a pesquisa lá, onde eu faço. Aí as fibras óticas, etc. E aí, cara, a ideia é essa. A ideia eu acho que se a gente ficar esperando o governo, a gente não vai ter muita coisa, eu acho. Apesar das coisas esquentarem, mas eu acho que os civis... É uma forma de pressionar também, né? Claro. Porque eu filmando essas coisas e mostrando, é uma forma também da população... Nem que eles se sintam ameaçados por você e falam, cara, vamos lá, né? Fazer alguma coisa. Seja isso. Põe o outro aí, Cris. Qual que é o outro? E aí só deixar um abraço pro pessoal lá do Centro Brasileiro de Pesquisa Física. É lá do... É um instituto só de física, de pesquisa de física, fica na URCA. Claro, conheço. Mandar um abraço pro meu orientador, doutor Massarre Ferri, que cedeu esses equipamentos lá. Fazer um programa lá dentro com a galera. Do Centro Brasileiro de Pesquisa Física. Legal. A gente pensou em fazer sobre quântica, sobre coisas assim, que eu sei que lá tem uns caras que manjam pra caramba. E a gente tem uma estação na Antártida, não com esses equipamentos todos, mas com uma câmera pelo menos e com esse sensor de raios cósmicos. E tem agora no Acre também. E esses dias pegamos o primeiro burst, que é o primeiro chuveiro de raios cósmicos vindo do espaço no Acre. Foi Isso. Aí é um fenômeno que eu filmei lá, esse é do celular, mas a filmagem original vai saindo com o documentário. Que é um dos orbes que estava ali na altura das árvores, muito baixo, rodeando a aldeia, né? Era uma esfera pulsante laranja. Realmente está pulsando. Esses pulos sou eu tentando rastrear com a câmera, não é o objeto dando pulo, tá? Entende?
Então esse vídeo completo depois vai no documentário aí. Que maneiro, cara. E lá tem esferas pulsantes e esferas também estáticas. Laranjas, são os óbvios que aparecem mais lá. Inclusive casos que entram dentro da casa das pessoas. Várias pessoas no documentário vão falar um pouco sobre E isso. você tem uma interpretação do que seria? Você acha Pra que é mim, alguma... olha, pra mim, é um fenômeno que tá ali na floresta, tá sendo na floresta pra mim. Às vezes sai do nada, como se fosse uma outra realidade. Eu não vi nenhum fenômeno vindo do espaço. Entendi. Então pra mim não é extraterrestre. O governo dos Estados Unidos tem uma hipótese que é a hipótese interdimensional ou extradimensional. Interdimensional, ele pode estar vindo de outras realidades ou estar vindo do futuro ou algo do tipo. Pode ser uma IA vindo do futuro, não sei. Pode ser um plasma, uma vida plasmóide aí que está vindo O visitar. plasmóide agora o pessoal tá falando bastante. Embora né? lá os indígenas viram também objetos discoides. Seres eles nunca viram. Ninguém viu o ser, nunca. Nunca? Nunca. O que é uma coisa interessante. Nunca. Nenhuma aldeia indígena, ninguém nunca relata ter visto ser. Difere muito. Mas via essas coisas mais Sim. que guiavam os Lá eles bichos, veem objetos cilíndricos, objetos esféricos, objetos discoides e algo que aparenta ser somente um plasma, uma luz. Que às vezes é uma coisa muito estranha, porque o plasma, se você olhar pra ele, cara, vai afetar teu olho. É uma energia muito forte. E esses objetos não afetam os olhos das pessoas quando ficam olhando. Que doido. E é engraçado, né, que essa situação toda E não aconteceu fazem no Acre. barulho. Se você pegar um raio bola, um raio normal, você vai ver é um campo eletromagnético muito forte. Você vai ver aquela estática. Porque nos Estados Unidos, assim, o que está se falando é mais uma coisa que você vê pela descrição, que é uma coisa tecnológica. Né? Sim. Naves, né? Alguma coisa que vai pela tecnologia. Esses casos aqui é como se fosse uma bola de energia consciente que fica seguindo pessoas. Tem a teoria do Vallée que ele fala que quando derruba a nave, é uma casca de ovo. Porque é algo projetado aqui. É uma matéria projetada que não funciona. É como se tivesse alguém com uma linha invisível voando o disco. Uma inteligência manipulando para voar. Mas ele não tem propulsão, não tem nada. É uma casca vazia. Essa é uma das teorias, porque eles nunca conseguiram, de fato, fazer reverso dessas coisas de forma completa. Mas é isso, a pesquisa está lá e vamos ver, de repente aparece alguma coisa interessante no futuro, hein? Muito legal. Pra ele. Mas esse negócio da fita, até para contextualizar o pessoal, isso aí começou a ficar assim por conta do Jamie Foxx que ofereceu aquela grana, né? Ele chegou a oferecer o quê? $200 mil na época, Sim. que dava R$1 milhão, né? Isso. Mais ou menos. Se alguém mostrasse para ele uma fita, entregasse na mão dele essa fita. Porque, por exemplo, o médico lá de Varginha, nesse período ele nunca tinha falado dessa fita? Nunca tinha estranho falado, nunca também, tinha né? falado, nunca tinha Então, falado. Não, e no caso do Ítalo também, ele teve muito cuidado em não chamar de extraterrestre. Ele falava que era uma criatura, que ele falou que não conseguia entender direito. Até porque ele falou que ele não viu a fita mesmo, ele viu uma câmera filmando a tela. Foi uma coisa assim, então, né, mas ele falou que era uma coisa estranha, que realmente não parecia ser humano. Mas até para o pessoal entender, então a história que tem é o seguinte: capturaram lá a criatura e foram fazer uma cirurgia nela porque ela estava com problema. E essa cirurgia foi filmada. É isso. E teria sido no hospital regional de Varginha. E aí aparece. Aí quem Porque a estaria história na é que foi uma cena ali? confusão imensa, porque a polícia e os bombeiros não sabiam o que fazer com aquilo. Entendi. Trataram como um bicho. Até um bicho. Pegaram, não sabia o que era, um bicho estranho aqui, botaram na rede, levaram. Aí levaram pro hospital pra alguém arrumar aquilo. Porque era meio bicho, meio humano, ninguém sabia o que fazer. Falava que tinha Aí um o cheiro exército, muito forte. a história, se ele conhecesse, falou: meu Deus do céu, o que esses caras fizeram? Por isso que deu essa cagada toda, que fala. Porque a polícia e a bombeira não sabiam o que fazer com aquilo e levaram pro hospital regional. E aí o exército chegou lá, já tava lá, o exército tomou a conta e falou assim: bom, tá ferida, agora se vira aí. Já tava lá mesmo, né? Isso, então, aí essa cirurgia, ela supostamente teria sido filmada Sim. e teriam pessoas ali. Teriam que representantes do exército, Não, só nessa fita, só médicos. só médicos. Só médicos. Teria mais de O uma exército teria tomado conta depois. Ah, tá. E Mas aí, nesse pelos momento- médicos que aparecem, a gente aí teria a. Seria um momento em que eles conseguiram, os médicos tinham câmeras, no momento que eles conseguiram a brecha para conseguir filmar aquilo muito rapidamente.
É uma das coisas que eles falam que por que não divulgam a fita, porque tinha pessoas assim que não queriam essa exposição. Fala até que o Badam Palhares estava envolvido, né? Então eles Mas aí que tá. O Badam é a outra parte da história, porque o Badam falam que ele foi fazer a autópsia na criatura. Isso, né? falam isso. E aí na hora que ele foi fazer, viu que a criatura estava viva, porque pensaram que ela estava morta, né? Essa história do Badam é por esse lado, né? Mas o Badam aí foi lá em Campinas. Isso. Né? O que falam do Badam é que teria sido uma autópsia. Aí esse negócio de vivo ou morto, aí já tem uma polêmica, né? Tá. O tradicional é que seria uma autópsia. Tem lá a criatura, faz a autópsia para entender ali, tirar órgão, entender como é que ela é construída. Basicamente seria isso. Tá. Agora, se tá vivo ou não, tem uma polêmica aí, cada um diz uma versão. Aí já começa a Aí já aumentar, né? Entendi. Vai escalonando. Não, entendi. Porque... vamos lá, já que nós estamos falando do caso de Varginha aí, depois a gente fala da Operação Prata um pouco. Vamos falar só alguns casos assim, depois a gente entra na parte de ontem e tudo. Pra vocês, o que foi? Pra você, Rony, o que você acha que é? Você já estudou bastante Varginha? Sim. Já teve lá Pra e mim, tudo? assim, não tem a quantidade de testemunhas que você tem no caso, e testemunhas que são médicos, são militares. Tem militares que as fitas estão guardadas até hoje. Tem lá Marco Antônio Petit, Pacatinho, o pessoal tem as fitas, está guardado. E o acordo era, olha, se as Forças Armadas tentarem ameaçar esses militares, a gente solta. Como não Mas houve... isso aí seriam fitas o quê? De entrevista Das entrevistas deles? deles. Das entrevistas. Mostrando o rosto, mostrando os documentos, os militares. Essas fitas existem. Assim como existem dos bombeiros também, alguns policiais militares que falam, etc. Mas essa aí não teriam criatura, não teria nada. Não. Seria só Só os entrevista testemunhos. com os testemunhos com os... E aí, quando os militares falecerem, se as famílias permitirem, esses vídeos serem julgados. Tem esse acordo. Então, e aí tem essas fitas, tem pessoas muito influentes, esses médicos de Varginha muito influentes. Na época, o Roger Lee, que era um médico americano, foi para Varginha, ele era médico também, então ele conseguiu acesso a esses médicos e tem isso escrito no livro dele, ele teve acesso aos médicos, conta exatamente a história da criatura ferida. Tem essa questão do Ítalo, para mim não faz sentido nenhum um cara vir depois de todo esse tempo para inventar uma história que para mim, e todo mundo atacou o cara, não pense que o pessoal acreditou nele, não, todo mundo atacando, então isso afeta a credibilidade do cara. Entendi. Pode estar até perdendo consulta por causa disso. E pra mim não tem porquê ele tá mentindo. As meninas, a mãe das meninas falando que ela sofreu ameaça, que foi gente na casa delas oferecer dinheiro e ela não aceitou. Também é um ponto. Então você vai juntando todos esses pontos e pra mim seria uma probabilidade muito pequena dessa história ter toda montada e uma conspiração pra montar isso. Pra mim não faz sentido. Eu tenho uma teoria. Por isso. Agora, realmente, pra mim, falta as evidências. Falta documento do governo, falta as fitas, falta a gente vir a público falar que esse caso é real. Então, assim, acho que falta isso, obviamente. Mas os documentos, eles existem. Vamos dizer assim. Pra você ter uma ideia, O Exército, ele chegou a fazer uma investigação ali. Pra você ter uma ideia, eu conheço muita lei de acesso à informação, já consegui muita coisa, inclusive documentos de jovens da Amazônia, da Polícia Federal, de tudo. E eu tentei muita coisa de Varginha. Não os documentos em si, eu tentei documentos para chegar nos documentos, para tentar chegar nos documentos. Certo. Listas telefônicas, contas de luz, de cartas naquela época. E todos esses subprodutos de evidências, eles foram destruídos. Eles falam, naquele tempo, cada documento tem um tempo de guarda, naquele tempo não tinha lei de acesso à informação, Certo. destruir. E teve os documentos que tiveram sigilo prorrogado, né? Isso aí já é um mito, né? Um mito? Não existe, assim, pela lei de acesso à informação, você tem que, as Forças Armadas, todo órgão público, né? Todo ano tem que publicar o rol de informações classificadas. Eles têm que falar, essas aqui são ultra secretas, essas são secretas, essas são... Sigilosas, né? Que seriam as classificações, né? Tá. E aí você pega a lei de acesso à informação e pergunta pra eles, nesse rol que vocês publicaram aí, de informações que ainda são ultra secretas, que foram prorrogadas, etc. Tem alguma informação ali de Varginha ou algum outro caso desses? Eles falam, não tem. Então assim, será que eles estão mentindo? Porque a versão oficial é que não existe. Então, assim, não há nenhuma pronunciamento oficial de que realmente existe algo de Varginha, Operação Prata, que seja classificado, está numa gaveta e ninguém tem acesso. Eu vi um papo uma Criou-se vez... esse mito. Eu vi um papo uma vez que, tipo... Pra mim faz sentido, mas não preenche todas as lacunas desse mistério. Que é que a criatura, na verdade, seria uma criança com hidrocefalia.
Que aí os médicos trataram daquele negócio, filmaram a criança e tal, e fizeram piada, e por isso que eles não queriam falar sobre o assunto e nem ver o nome deles envolvido em nada sobre isso, porque poderia pegar muito mal. Né? Então eu vi uma conversa sobre isso daí, que na verdade a criatura, entre aspas, seria na verdade uma criança, com hidrocefalia, e por isso que toda a cautela para falar esse assunto, medo de se expor e ser acusada de, pô, vocês estavam mexendo com uma criança e ficar chamando ela de ET, não sei o quê. Eu escutei esse papo. Mas não preenche essa lacuna, por exemplo, do movimento dos militares, dessas coisas todas envolvidas. Porque por que militares iam estar envolvidos por conta de um caso envolvendo uma criança com hidrocefalia? Não faria sentido. E uma coisa estranha, né? A gente vê que desde o começo as meninas falavam do cheiro, né? Sim. Que é um cheiro que elas falam meio de enxofre, de amônia, que na verdade muita gente que já viu outras coisas fala que é um cheiro de carne podre, um cheiro de podre. Quando tivesse algo estragado mesmo. E aí o médico que fez o raio-x, aí ele não viu a criatura. Os militares trouxeram ela num saco que ele falou, ele não pôde abrir e fez o raio-x dali. Ele fala que o setor ficou ali 2 semanas sem poder abrir por causa do cheiro. Então essas coisinhas você vai começando a pegar esses depoimentos e juntando e realmente forma algo lógico. Entendeu? Assim, Tem também o testemunho do senhor lá que viu a nave caindo, né? Então, aí é um casal. Aí a nave pra mim, vou ser sincero, pra mim é muito frágil a questão de nave. Tá. Porque assim, existe um paradigma que tem um ser, esse ser tem que ser extraterrestre, ele tem que ter vindo de algum lugar no cosmos e tem que ter uma nave. E aí o pessoal completa, vai arrumar uma nave. Então ele vai arrumar um depoimento E vai pra ter a alinhando a nave. narrativa, né? Pode até passar de uma nave ali, tem vários casos de nave, de testemunhas, que não necessariamente está ligado aos seres, pode ser na mesma época. Às vezes os seres estão monitorando outros seres que estão aqui, entendeu? É que o pessoal quer formar essa narrativa extraterrestre e vai força a barra. Então tem um casal que viu a nave, que também é muito simples, pra mim não tem por que ter mentido. E tem um cara que viu os destroços. Então a nave se acidentou. Então assim, você não tem cruzamento de Porque eu testemunho. vi o testemunho do senhor que viu a nave caindo, né? Que Tá, aí- ela tava com fumacinha saindo, tinha um furo, era um casal. Era um casal. Muito simples no interior. Aí ele vai no bar, não é essa a história? Aí ele fala, caramba, vocês não viram? Acabou de cair um avião. Ele fala no começo Sim, que era um avião, avião. né? Não era isso? A história Então, é aí, essa, tem, né? aí o cara que viu que falou isso, o cara que viu os destroços. Mas assim, esse cara que viu os destroços não viu essa mesma nave no céu caindo. Ele já viu algo no chão que ele fala. Então você não tem como cruzar, entendeu? Você tem 3 pessoas falando coisas distintas e que você E quer aí estabelecer uma depois relação você tem- lógica. E aí depois que você não tem as existe. criaturas. Aí depois tem as criaturas. Tá. Então o pessoal tenta estabelecer uma relação lógica que pra mim não existe. E seriam mais de uma criatura, né? Tem a criatura que as meninas viram, uma criatura que apareceu, acho que no zoológico, né? Tem a que o bombeiro capturou, que estava sendo apedrejada. Isso. Tem outra que a polícia estava procurando já porque sabia, tocaram no rádio e falou, ó, procura esse animal aí. Falaram Que iam animal. atropelar, né? Que E aí quase atropelaram, Isso. aí o cara foi arranhado, etc. Então tem várias. Tem um que o exército teria tirado, viu no mato, aí já estava o exército, já estava no local. O exército chega depois, né? Primeiro é polícia, bombeiro, primeiro foi uma coisa local ali. Tem um animal aí, um animal estranho na área. Por isso que foi bombeiro, né? E depois veio o exército, então tem esses casos de múltiplas. Mas assim, pra mim, se você pegar a criatura de Varginha, é o que eu sempre falo. Se você pegar o governo dos Estados Unidos discute hoje, tem lá o coronel chamado Carnell. O coronel Carnell mostrou na Fundação Sol que ela é. Inclusive vou estar lá na Califórnia semana que vem. E uma coisa ali, ó, efeitos biológicos. Observadores próximos reportaram se sentir mal quando estavam próximos desses objetos e mau funcionamento de equipamentos. Vai lá, Cris. Vai descendo. Aí tem um disco, vamos focar ali mais no... Aí tem a cor e no efeito behavior, né? O cor ali, ó, o disco mais comum é metálico ou cinza, né? Reportado. E o humming sound, ó, signatures. Alguns relatórios falam que ele tem um humming sound. Humming sound é aquele barulho, tipo um mantra. de fundo, né? Aquele ruído Ruído de fundo. grave. Aqui mesma coisa, né? Visual disturbance. E o tamanho, né? Poucos 20 metros até 20 metros de diâmetro. Eles são pequenos. Mas 20 metros Parece é, bem. 20 É. metros é Maior grande, que cara. maior que Agora ele visão. viu no outro caso lá, tinha um de 200, né? Que ele botou naquele caso lá. 200 é grande pra caramba. Eu falo pequeno em comparação com o que vai vir aí. Olha o tic-tac aí. Ah, o tic-tac de 6 6 a 40 metros. Busão voador. Geralmente branco ou prata. Pode seguir aí. Aí o triangular. Triangular, que é... Elas são geralmente black ou dark gray. Cinza escuro ou preto. Mas que ele até fala, né? Do tamanho de um F-16 até o tamanho do campo, Campo de de futebol, futebol, cara. É grande pra caramba, ó. É gigante, é gigante. Imagina ver esse negócio no céu, cara. Tipo um Maracanã voando. Ela também tem um humming sound.
As cores ali, black. Aí tem as cores lá. Vai lá. E aí, efeitos biológicos. Efeitos psicológicos de longo termo. Esse que deve ser o que eles vão falar na audiência, que aposentou até militares. Militares que Caramba. chegaram próximos desses objetos, foram aposentados com danos aí cerebrais. Ansiedade ou insônia. Não quero mais ver esse negócio. Um longo sentimento de estar sendo observado. Ó, Efeito psicológico. perseguição, né? Olha lá. Usa o bumerangue. Bumerangue Seta. também, ele é pode exceder 30 metros. Então, caramba. Olha lá aquela questão da bola de luz que ele emite, né? Que envelopa ele, né? E ele pode ser também ou bumerangue ou pode ser um formato de... Seta, né? Ponta de flecha. Ponta de flecha. É. o pessoal fala aí. Geralmente escuros, né? Dark. E aqui que tá, E aí são né, os ó. bizarros, né? Aqui uma única, né? Só ele que faz isso, né? É, aquela bola de luz que Só envolve ele que faz. E aí os irregulares orgânicos, né? É, esse Vai aí já é o aqui, bizarro, né? E vários tipos de formatos diferentes, pequenos a grandes, o movimento varia, pode ter som. Agora uma coisa legal, ó. Geralmente incluem sons não usuais. O que E aí, o que seria é isso? Aí é foda também. Gruído, né? Pensou? Gruído? Apito de cachorro, assim. Pensou um cérebro voador gruindo pra você ali? Essas coisas me pegam demais, cara. Porque esse negócio que é um documento oficial, como que o cara escreve um documento oficial, cara? Pô, som. E uma coisa interessante ali, ó, geralmente as cores, ó, qualidade bioluminescente, que a gente vê em água viva, etc. Você vê aquele filme Nope, né? Sim. Não, ó, é, Eu não olhei pra cima, né? Não ele é uma, o bicho é uma Orgânico. raia ali, né? É um orgânico. Isso é Se interessante. esconde nas nuvens. É, será que ele não sabe? Não, Olha aí. Foi Sabe? bem birfado Com ali pra alguém? certeza, com Bom, mas esse jellyfish me chama muita atenção. Tipo, é aquele bicho E marinho. no filme ele devora, né? É, devora, ele come. Imagina, cara. Caramba, mano. Eu fico pensando, o que é isso? Uma criatura voando por aí, meio invisível, comendo pessoas. Mudança de cores e também pode ser chamado de cérebro voador. Tirem as crianças da sala, hein? É. Depois eu vou ficar com medo O de que tá dormir hoje. aparecendo de imagem de IA, do jellyfish, cara, me manda por e-mail. A imagem nítida do jellyfish, eu vou ver IA. Olha que interessante, eu não tinha visto isso ainda não. Isso. Lembra que eu falei dos seres que eu vi, os escuros, que tinham uma super. Parecia líquido? Olha aí o que ele fala ali, ó. Surface details, o cara que diz superfície. Fluid like surface. Olha lá, é mesmo. Superfícies parecidas com fluido, similar a fluido. E estruturas articuladas. É, muito Então, bom. olha aí, ó. Caramba, mano. Ele pode como ter comportamento shape-shifting, que é a mudança de forma. E diferentes cheiros ou mudança de temperatura no ambiente. Sensação de frio ou calor e cheiros inexplicáveis como cheiro de ozônio e mal-estar psicológico. Meu Deus do céu. Quedas abruptas de temperatura, né? A aparência das luzes tá aí. Porque ela Assim, tem, essa tem um parte efeito da criatura atmosférico. parece uma coisa mais paranormal, né? Do que, sei lá... Esses orgânicos, né? É? Os orgânicos. Aí o documento finaliza com casos próximos de militares, que foram chegando próximos de militares, aí descem. Esse desceu num porta-aviões. Se você for ver, ele era um orbe laranja com vermelho, era rolling like surface of the sun, como se fosse um solzinho. Um sol gigante, um sol menor ali, uma miniatura de sol, Sozinho. próximo do porta-aviões. Ele não iluminava em volta. Caramba. É aquilo que você falou, né? É, porque não Que cansa a você vista, nem consegue nada. Tá ver. emitindo Eita. radiação. É. Que doideira, cara. Aí aqui interceptou um F-22, porque aí é foda, hein? Pegar um Interceptou um F-22, F-22, Aí é... pode descer. O F-22 quebrou sua trajetória. Paraná. Eles engavetaram o F-22. Eram no mínimo aí 3 a 6 OVNIs que eles formaram um Sim. escudo em volta do caça e começaram a acompanhar o caça. Meu Deus. E aí o caça teve que abandonar a área de treinamento, aí eles deixaram o cara em paz. F-22 é o bicho, é... Esse, quando tem algum problema, é F-22 que vai lá resolver. Pode descendo. Vai descendo aí, Cris. E aí é uma esfera escura, essa é louca. Posso saber. É uma esfera escura que parecia distorcer a luz. Então ele via um troço meio. Tipo um buraquinho negrinho. Já pensou? né? Ele dava uma aparência como se tivesse, sabe, no deserto, quando a atmosfera ela tá Sim, Ah, fica aquela assim. miragem, assim. com a refração, né? Aham. É o que eles pareciam ver. E demorou de 10 a 15 minutos. Então os caras viram isso aí, sem dúvida, de forma muito detalhada. Descendo E aí. ele fala da burocracia, Aí que vai existem acabando, né? não só os SAPs, como os CAPs, aí já é outra história, é o programa da CIA. Tem os programas da CIA,
Então. E o do Pentágono? E o do Pentágono. SAP Aqui é só e o Pentágono, CAP. né? Isso aqui é Pentágono. Ainda tem o CAP. Nossa, cara. Aí, já vi. Imagina o Bololô, que não é isso? Meu Deus, cara. Aí, porque o cara fala aqui que eles têm uma base de dados com milhares de coisas ali, né? Você acha que aqui pode ter coisa da Operação Prato? Ou certeza. ou de Varginha? Ah, pela Porque eles descrição falam já ali parece. que eles têm colaboração estrangeira. Porque 1991 a 2022. Varginha 96. Varginha 96. Será que tem coisa de Varginha Certamente, dentro, cara? certamente. Não, assim, das coisas que você relatou, tem várias descrições que batem. Sim. Com a coisa, a luz branca com o negócio laranja, Sim, o sim. ser líquido lá. Tá tudo aí, tá tudo catalogado. Aí tá- Mas o caso lá do Quiet não tá aqui, né? Não, ele só menciona Ele que, mencionou, né? que a filmagem tem uma filmagem na borda entre os Estados Unidos e México e que é compatível com o que foi filmado no Iraque e no Afeganistão. Então, mas ele, na audiência lá, O ele Kuwait relatou... acho que era esfera metálica. Então, mas ele falou que a filmagem mais impressionante que ele viu foi O essa do e-mail Kuwait, sumiu? né? Essa do e-mail que sumiu? Não, é o e-mail. Não. Gala, né? Ah, é verdade. Não, é que o cara ontem falou, né? O cara lá falou, né? O cara que viu, ele falou que a filmagem mais, assim, sensacional que ele viu foi de alguma coisa que foi filmada no Kuwait que mergulha com tudo, né? E é um vídeo de altíssima resolução, né? Pô, esse aí do Kuwait. Por que não vaza isso? Cara, por que não solta um, né, cara? Eles falam que tem um triângulo enorme saindo do mar. É. Eles têm esse vídeo. Tem um que é um objeto que cola no piloto. O piloto ele faz todas as necessidades ali. E aí tem esse vídeo também, o piloto falando. E Meu Deus. pode descer. Aí já é, acho que é o finalmente, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, mas já tem. É hoje, sacane. Pode- Você vai virar a chavinha e você vai virar believer. Ah, só, agora a conclusão, só. Vai, desce pode, lá, Cris. pode ir pro final do documento. Desce aí. Pode ir lá pro final. Receita Paraná. Aí fala ali, ó. A revelação oficial de inteligências não humanas e sua presença na Terra é um momento único na história humana. É um pivô, né? A natureza dessa informação é de incomparável relevância para o público e demanda que seja compartilhada. E aí? Por que ele não pôs aqui uma fotinha aqui? Né? Alguns podem falar que a revelação impõe sérios riscos, mas tem que ser dito que nunca é possível prever como os indivíduos, as famílias e as comunidades irão se comportar em relação a isso. Mas nós precisamos mover em relação a não ter algo autoritário, né? Soluções autoritárias de interromper a informação, né? Sobre o aparato ali de proteger a segurança nacional. E pelo bem da humanidade devemos triunfar e não ter medo. É esse documento. E aí uma palavra em latim ali. Sempre tem, né? Há um tempo atrás, Mas eu, o que prove a ciência, a verdade até o fim. até um tempo atrás eu argumentava que tipo assim, se existe alienígena, eles não vão revelar. As pessoas falam, não vão revelar porque vai causar pânico. Aí eu sempre argumentava o seguinte, que tipo, mano, pelo menos o meu público que me assiste, acho que 70% acredita. Então, já sabia. Então, Né? aí que vem a pergunta que eu quero fazer pra vocês. Eu falo que vai causar um caos generalizado. Aí o pessoal fala, você é um imbecil, cara, não vai causar nada disso. Não, depois disso, é um monte. Porque vão falar, o que o pessoal fala pra mim é o seguinte, cara, vai ser o seguinte, vão revelar, aí vai todo mundo, pô, tá. Aí semana que vem, cara, tem outra treta na internet. Fantástico. Que a galera não vai nem lembrar da porcaria do ET, já ficou pra trás. Isso aí, entendeu? Já revelou. ET, cara, por que você tá falando de ET? Já revelou, agora, já existe essa Tá porcaria. na moda agora aí. é fantasma. Aqui, ó. Cara, eu não sei não. Eu queria saber de vocês. Vocês acham que causa um caos? Ou vocês acham que vai ser só mais uma tretinha da internet e na semana seguinte vai ter uma outra coisa, um outro alguém aí fazendo alguma merda que eu xingando alguém, o Chuasa, que vai cobrir tudo isso. O que vocês Eu acho acham? que depende da forma que for revelado. Se for algo assim, existem inteligências não humanas, elas nos visitam. Tá afetando a vida do cara? Tá visitando ele à noite lá? Tá afetando o salário que ele tá ganhando? Não. Agora, se falarem assim, em 2027 a 2030, tá programada esses seres virem aqui e há uma grande chance de ter uma invasão. Independence Day, né? Todo mundo já com placa. Aí acho que é diferente. Acho que depende muito da forma como isso vai ser falado. Eu acho que, tipo, boa parte da galera já acredita, mas vamos supor que quando eles for revelar, vão falar que tem toda essa gama. É o Jellyfish, é o Esfera, é o Triângulo. Aí acho que vai causar um pânico, porque, mano, a gente tá... Não, o pior é se cercado, falarem que são esses que são escondidos, que você não consegue ver a olho. É que são invisíveis. Esse pode causar pânico. Exemplo, esses orgânicos, a casa em que devoraram humanos. Puta Pronto. que pariu. Eu já tô com medo hoje. Pô, filme de terror, cara. Aí começa o negócio a ficar... A coisa, mano, a minha esposa, a coisa que ela mais tem medo na vida é alienígena. Ela teve um pesadelo ontem com alienígena.
Entendeu? Sério, Aí cara? imagina se anuncia um negócio desse. Ela infarta. Ela não sai mais de casa. Eu acho que cada pessoa, é o que você falou, cada Sim, pessoa vai reagir de um jeito. perceber de uma Isso aí, forma com diferente. certeza. Agora, uma outra pergunta pra vocês. Vocês acham que o governo americano, vamos pegar o americano porque eles estão mostrando aqui as coisas, eles são mais preocupados se isso for alienígena ou se isso for, porque numa parte ontem, né, o cara falou aqui, eu tinha separado, né, que o medo grande deles é que isso seja armas secretas, eles citam claramente da China e da Rússia. Você acha que o medo deles maior é que seja isso ou que seja alienígena? Eu acho que é um medo conjunto. Agora, assim, eu acho que tem oficiais que estão na ignorância, no escuro, que pra eles são mais céticos, e pra eles, obviamente, o maior medo é aquele que ele conhece, que é a China e a Rússia. E tem oficiais que sabem que existem inteligências não humanas, então tem um medo duplo, né? E o outro medo, né? Que é cair um desfilador na China e a China saber como é que funciona e atacar os Estados Unidos com isso. Então, assim, o maior medo hoje, na verdade, é a corrida, que o Coronel fala que é uma guerra fria oculta. O Elizondo Pra falou ver ontem. quem vai conseguir fazer a engenharia reversa total de um objeto desse primeiro. Porque o que se acredita é que esses triângulos são uma engenharia reversa parcial. Entendi. Os TR-3B lá. Então, o maior medo é a China... porque a total é quando colocar um negócio dele no espaço, cara. Porque, cara, isso aí resolveria o maior problema hoje de viagem espacial, que é o combustível, cara. Exatamente. Eu acho que seria muito pior se fosse uma coisa feita por outro governo, cara. Sim. Como é que eles desenvolveram isso? Porque se vem de espaço, aí tá todo mundo lascado. Agora, se é a China, aí é o inimigo dos Estados Unidos, entendeu? Agora, se é uma coisa vem de fora, o mundo inteiro pode se unir pra tentar resolver, ou sei lá, qualquer coisa. Você acha que o mundo se uniria nessa aí? Em caso de uma ameaça, eu acho que sim. Se for uma ameaça confirmada, Você acha que sim? iminente, Você o confia aí livro na... do Elizondo chama iminente, né? É iminente, é. E mas- o Elizondo fala, o plano de revelação controlada existe porque algo está para acontecer. Ó, expectativa. Não é à toa. Mas o Elizondo também, cara, pra mim, cada vez que ele não vai lá e não fala, ele perde uns pontos de credibilidade. E ele tava nervoso ontem, né? Eu É. senti ele meio... Tá, porque ele já tá pressionado ali pra galera. E aí ele ficava aquele negócio. E aí, Elizondo, tá não sei o quê. Não sou capaz de falar isso publicamente. Isso foi a frase que ele mais falou ontem, cara. Mas 3 teve- dias antes ele teve- tava na teve- televisão lá destruindo. Pô, não, porque aqui, ó, aqui não sei o quê. Um monte de entrevista pra divulgar o livro dele. Teve uma coisa interessante que é o vídeo 5. Se puder botar aí da Vídeo audiência. 5, põe aí, É um Cris. trecho aí de 1 minuto, Põe pra nós. em que é uma revelação de fato. A galera. O chat tá muito engraçado. Imagina. Vocês não me perderam, não, cara. Eu continuo aqui com vocês. Nós estamos juntos, cara. É que os caras acham que eu vou vir aqui, cara. Vou trazer convidado, vou ficar xingando. Os caras, lógico que não, Os caras cara. querem ver briga, né, Cara, cara? não, cara. Cara, eu falo que é uma das coisas que eu mais leio e estudo é sobre isso. Porque é um tema. Vamos dizer que não é um tema interessante, cara. Agora, eu tenho, por exemplo, esse novelo de coisa que é o governo americano, cara, eu acho que dificilmente alguma coisa vai sair por causa disso. Nós falamos do Pentágono, que tem um monte de coisa que tem um projeto, que é um projeto mãe de vários É projetinhos. tudo que estão separados. fragmentado, né, cara? Aí você vai para o outro setor do governo americano que deve ter um outro projeto desse que é tudo fragmentado. Um cara não fala com o outro. Os caras vão brigar no Twitter, cara. Os caras de alto escalão do governo americano, os caras estão preocupados em ir no X e xingar o outro. Então, assim, cara, eu, particularmente, eu acho que nunca vai sair por causa desse bololô que é, cara. Entendeu? E aí vai ficar sempre essa especulação. Então, foi dia 13, agora é dia 19. Pô, dia 19 os caras vão no Senado, cara. Senador, os bichos vão pegar pesado com os caras, você não acha? Sim. Acho Senador. que é o momento de começar um nível de agressividade política um pouco maior. É, né? O de Acho ontem que eu eles já estão achei muito que foi... comportados, ainda não acho. Não, mas o de ontem O já de foi. ontem já O foi de um ontem eu acho pouquinho. que já Já foi foi um um pouco mais. nível acima. Mas eu acho que quando começar as convocações compulsórias, a gente vai ver o pau quebrando. Olha, é verdade. quero Porque ver. por enquanto é voluntária, Voluntária, né? É voluntária. Coloca o vídeo 2 aí. Coloca aí. 2. Dive into that. That's the Pode deixar, Big vamos Brother lá, já que space, tá aí, a gente vai. so. There was a journalist, Christopher Sharp, who said that there was a transfer between Lockheed Martin, Bigelow Aerospace, and the CIA allegedly blocked this. Can you describe that? What I can say is that it was blocked. Why it was blocked, I can only surmise. I was part of some conversations later on with some of those contract personnel where they had told all of us that is accurate. Foi confirmado o Bigelow, que é aquele bilionário Vamos só americano. explicar, né? O Bigelow é o cara, é um bilionário americano. Ele aparece, até na Operação Prata ele já estava ali, né? Já. Já estava metido.
ele é famoso pela Bigelow Aerospace, que o que ela fez de interessante foi fazer aquele módulo inflável para a estação espacial, que ele tem o sonho de construir uma estação espacial toda de módulos assim. E o símbolo da Bigelow Aerospace é uma carinha de ET, não é? Se não me engano, é isso mesmo. E aí o deputado Burleson perguntando porque a história de que o Bigelow, quando ele trabalhava para o governo, que ele foi contratado pelo ALSA para tocar o programa, ele contratou cientistas, ele tentou pegar um OVNI da Lockheed Martin de volta para o governo. Qual que é a história? O governo ele queria tirar o flagrante. Então ele falou, pra você ficar no meu colo, algum deputado, algum governante vai ver isso aqui, vai revelar que pessoas que cometeram crimes incluindo esse negócio. Joga lá no Tira, bota no Remarch, que ela não está sujeita a evidenciar essa informação. E aí foi para pedaço para Lockheed, um pedaço para Reuters, essa é a história. E aí o Bigelow descobriu que estava lá, conseguiu acesso, falou assim, os caras, beleza. A Lockheed também não queria, porque ela sabe que uma hora vai chegar o problema nela. Então ninguém quer ficar com essa batata quente no colo. E aí a Lockheed tinha acordado de mandar, ela falou assim, ó, só preciso de uma autorização da Força Aérea, algo do tipo, para poder enviar. A CIA foi lá se meter e falou, não, isso aí vai ficar com a Lockheed, isso aí não volta pro governo não. Aqui não. Vai ficar a batata, tá com vocês aí, meu amigo. E aí eles vão confirmar a história, então pelo menos é uma das coisas, não tem detalhes, né? Mas pelo menos a confirmação aconteceu. Aí tem o vídeo 2 aí. Vai lá. Tadinho deles. Let me be clear. Ah, cara, UAP are real. Advanced technologies not made by our government or any other government are monitoring sensitive military installations around the globe. Furthermore, the U.S. is in possession of UAP technologies, as are some of our adversaries. Although much of my government work on the UAP subject still remains classified, excessive secrecy has led to grave misdeeds against loyal civil servants, military personnel, and the public, all to hide the fact that we are not alone in the cosmos. Então é uma declaração que o pessoal guardava há muitos anos, porque ele sempre falou isso, mas de forma entrevista, né? E aí tá Agora sob falou juramento, sob juramento, então tem um né? outro peso aí. Um peso. E confirmando que outros países possuem Também OVNIs recuperados. é verdade. O que seria o maior medo dos Estados Unidos em reversa de outro país. por que eles só visitariam os Estados Unidos? Não, né? claro, não. E aí você pega um país, tipo China, país gigantesco. Imagina, cara. Tem muita coisa. Não. O Japão tem um monte de relatos. Se a gente falou aqui do que acontece na Amazônia, esse monte de coisa, Operação Prato, você que teve lá e tal, não sei o quê. Imagina na China, cara. Naquele desertão lá, Você deserto de vê. Gobi. E eles são bem fechados, diferente dos Estados Unidos, né? Fazem essas audiências públicas. E você vê, se tá visitando instalação nuclear nos Estados Unidos, por que os caras não vão estar interessados lá na China também? E aí você começa a pensar, por que eles estão interessados em instalações nucleares? É simplesmente para monitorar energia, ver como é que a gente está produzindo aquilo, ou eles estão preocupados com arma atômica? Ou será que eles estão Com a Terra? Ou será que eles não estão preocupados com a gente? Porque se estivessem preocupados com a gente, eles teriam interrompido Covid, teriam interrompido Hiroshima e Nagasaki, teriam interrompido... Eles não estão preocupados com a gente, não, cara. Se fosse preocupado com a gente, estariam em Israel, estariam na Ucrânia, né? Intervindo, Então, a né? princípio, não estão nem aí. No mínimo, neutros, né? Eu acho que pode ser uma hipótese que estejam preocupados com a Terra. Você acha? Porque se eles estão saindo do oceano, talvez eles são... Pode ser que tenha deles aqui, né? Talvez sejam verdadeiros moradores, a gente é só um visitante aqui, que a gente acha que é o dono e não é dono de nada. Os reptilianos. Então, imagina na Rússia também, cara. O tamanho que é a Rússia, cara. Imagina lá aquela Sibéria, lá, coisa que... É outro lugar fechado, que não falam nada. E outro mistério é por que cai OVNI, né? Não tem uma tecnologia tão avançada e capota. Isso é o que eu falo de Varginha, a minha zoeira com Varginha é essa, cara. Os caras atravessaram a galáxia, mas as montanhas de Minas, cara, ali ninguém consegue, cara. Um OVNI caindo numa montanha de Minas é... Ou foi o Elizondo que falou que algumas pessoas foram até assassinadas porque elas iam dar com a língua dos dentes, revelar algumas coisas e algumas pessoas foram tiradas? O Grush também fala isso, É, né? Pessoas foram... ameaçado. E uma coisa assim, né? Isso é o famoso MIB, né? É o famoso é. MIB. O pessoal sabe aqui, eu trabalhei na revista UFO, né? Durante um tempo da minha vida. Sabe qual foi a minha função lá? Foi estudar sobre Men in Black Syndrome. Olha aí. É, Men in Black Syndrome, galera. Men in Black Syndrome é isso aí. Várias pessoas que avistam, que veem, que dizem abduzidas e tal. Existe todos uns relatos de que as pessoas são visitadas, né, por homens, então são os famosos homens de preto lá do filme, né? Que é daquele jeito mesmo, com terno e tal.
E pedem pra eles não falar, que a gente sabe onde que sua família mora, a gente sabe onde seu Ameaçam filho mesmo. estuda e tal. É aquela meia ameaça, assim, ou até chegar ao ponto de matar os caras, né? E para fechar aquele raciocínio, a gente tem tem o primeiro paradigma que é o extraterrestre. Tem que vir de outro planeta, né? Tem isso. Sendo que a gente vê esse troço saindo do mar o tempo todo aqui. Pode Sim. ter uma inteligência aqui. Intraterrena, né? Isso. E outra questão a gente fica sempre colocando que vem de milhões de anos atrás. É uma tecnologia que está milhões de anos avançada. Sendo que, se a gente pega a tecnologia terrestre de 100 anos atrás, não tinha nem física direito, cara. A física era muito pouco avançada. Então, assim, pode ser algo que está 100 anos. Imagina a gente daqui a 100 anos. Não dá nem para imaginar. Pô, 20 anos atrás já mudou muita coisa. Então, às vezes, é uma coisa que está 100 anos à frente apenas, que pra gente é mágica. Se pega um iPhone e mostra pra um cara de 1900, é mágica. Eu tenho percebido, como eu falei agora há pouco, há uma tendência de evitar falar que é extraterrestre. Ou é ser interdimensional, não humano, eles estão evitando esse termo. Não sei se é por conta do Primeiro, acho que estigma. dá um tabu. É, Toda a operação de inteligência contra a informação foi feita com base em homenzinho verde. Porque você fala extraterrestre, vem um homenzinho verde na cabeça. Não tem jeito. O olhudo, né? Então, é pra afastar isso. Assim como renomearam o OVNI para o AP, vão renominar extraterrestre, mesmo que seja extraterrestre, a vida sabe, em algum caso, vão renomear para NHI, NHI. foi o que o Michael Gold falou, né? Que tem que acabar com o estigma, que ninguém quer fazer depoimento porque fica com medo de ser ridicularizado. Isso aí pro pessoal entender, né? Uma boa parte dessa audiência aí foi falando de estigma, né? Porque o que é aí, pessoal? O que é estigma? Estigma é o cara é um piloto de F-22. Ele tem medo dele falar que ele viu um negócio, o cara vai falar, você é maluco, cara. Sair desse F-22 aí vai pilotar um teco-teco aqui no interior. Ou então dos vai pro Estados Unidos. hospital, né? Vai pro hospital, vai né? pro hospital. Pior ainda. Vídeo 1. Vídeo É a abertura, um trecho pequeno da abertura da audiência, onde ela mostra esse documento sendo revelado pela primeira vez, que a gente vai mostrar o documento aqui. Ah, tá. Então vamos lá, né? Vamos falar pro pessoal. Então isso aí foi ontem. E uma coisa que chamou a atenção, né? Que a mulher ficou meio puta, não ficou não? Ficou. Ela ficou meio Amei puta. Falou isso. assim, ué, antes do negócio aqui, você me vem com esse documento aqui de 11 páginas aí, que ninguém tava sabendo. E aí, Plot twist. que é um chamado Immaculate Constellation. É isso? Isso aí. Que doideira. Esse nome seria, em português, Imaculada Constelação, né? E você vê que todo o programa ali que tem a ver um pouco com o espaço nos Estados Unidos tem uma coisa mitológica. Apolo, todos os programas têm uma coisa... Pra nome eles são bons, né? E aí o Imaculada Constelação seria um programa pai de todos os programas dos Estados Unidos de pesquisa de OVNIs, que nunca havia sido revelado. Ele foi feito em 2017, logo que o programa ia de Pivasa, então o governo fala assim, vamos criar um programa aqui que ninguém vai saber, nunca, e que vai Mas ser aí, um então programa. é um programa secreto dentro do governo. É isso, né? É o programa dentro do programa. E detalhe, né? O que o pessoal tá criticando desses documentos é que não tem autor, dados. Foi o que perguntaram pro cara lá, né? Pro Schallenberg lá, né? Tentaram sugar ele pra saber o... Então, porque o cara, como que o cara fala? Foi engraçado demais, aquele, não sei lá, ser deputado, falou assim... Deputado. O cara falou assim, cara, eu quando vou vender a minha casa, né? Ele não fala assim? Eu peço para o meu advogado, não sei o quê, e você recebe isso aí, quem que te mandou isso? Quem que te... Cara, chega uma hora que parece meio chacota as coisas também, né? Mas vamos lá. Põe E aí, então, o Imaculada Constelação seria... Constelação seria a constelação de satélites espiões dos Estados Unidos, que são operados por uma agência de 3 letras, chamada NRO. NRO, National Reconnaissance Office. Exatamente. Eu transmito direto os lançamentos que são secretos. A gente não sabe o que é. Pode ter arma, pode ter coisa de vigilância, né? E tudo mais. Que é o NRO, né? NRO. É o sistema NRO. E aí você tem essa agência com esses satélites todos, e eles falam que tem não só satélites, eles têm sistemas em altitude de aviação e também em alta altitude antes do espaço. Então, cobrem tudo. Esse seria o termo constelação. E Imaculada seria porque eles têm uma base de dados intocável de vídeos e alta resolução desses objetos. Por isso o termo Os caras são muito Imaculada. poeta, né? Mas não, então vamos lá. Pode... Sim. Com áudio aí pra galera. Então isso aí que nós vamos mostrar foi ontem, É a galera. abertura, né? A abertura. Trecho da abertura. Quem que fala ali? Aquela É a deputada, deputada né? Nancy Macy, que ela é presidente do Subcomitê de Segurança Cibernética e Inovação. Fala no comecinho. Põe o áudio pra That nós, on cara. Bill Maher's program, that quote, there are phenomena that have been witnessed by multiple people that are just inexplicable by the science available to us. Army Colonel Carl Nell, a member of the federal government UAP task force,
said at a conference this past May that só ano passado. non-human intelligence exists. Non-human intelligence has been interacting with humanity. This interaction is not new, and it's been ongoing, and there are unelected people in the government that are aware of that. But UAPs remain a controversial topic. I'm not going to name names, but there are certain individuals who didn't want this hearing to happen because they feared what might be disclosed. But we stood firm. No amount of outside pressure would ever keep me from pursuing a subject to ground, come hell or high water. There is a document that will be entered into the congressional record today. Mr. Tim Burchett from Tennessee has this document, and we just distributed it to every member up here on the dais of this document. But this is going to be the original document from the Pentagon about Immaculate Constellation. A gente vai abrir o documento agora aí, que É foi isso aí. anexado na sessão. Então isso aí ela falou no começo, ela não tava muito legal, não. Tá bem puta da vida. Ameaçaram suspender a audiência, ameaçaram ela, inclusive. Ah, é? Por causa desse documento que foi Não por colocado? causa do documento, mas por causa do que poderia ser conversado. Porque esse documento não tinha ainda vazado, pelo que eu entendo. Foi Entendi. na véspera, né? Aham. Mas tentaram derrubar a audiência. Olha aí, ó. Então, E aí o documento Doc 1